Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana junto com vocês. Mas como vocês podem ver, eu estou utilizando um quadro novo aí. A mandala agora está mais escurinha. Aí vocês me dizem aqui nos comentários se vocês preferem assim ou se vocês preferem outro modelo. Mas, independente disso, vamos dar uma olhadinha nessa semana que, gente, é uma semana muito importante para a gente individualmente, mas também muito importante mundialmente, porque a gente tem aí aspectos importantíssimos acontecendo, fortíssimos acontecendo. A gente já começou a ter essa virada, né, esse acionar de Plutão, quando Marte fez conjunção ali com Plutão no dia 23, na segunda-feira passada, dia 23 de março. Esse Marte, ele deu uma acionada nesse Plutão, ou seja, ele pode tanto trazer a cura, como pode trazer morte em massa para muita gente, principalmente aqui para a gente no Brasil, dependendo de como que a situação ela vai se desenvolver aí, a situação inclusive relacionada ao indivíduo, né? Porque a gente está falando de Marte, a gente está falando de uma energia ariana que muitas vezes leva ao egoísmo, né? A questão de olhar só para os seus próprios interesses e para suas próprias questões. Então, o que estava acontecendo é que existia uma massa se unindo, né? Todo mundo pensando e agindo muito parecido, principalmente aqui no Brasil. E essa força estava ganhando forma. E de repente vem uma situação em que jogam como se fosse uma bomba aqui para poder fazer uma quebra e polarizar isso aqui. Então, umas pessoas estão pensando de uma forma e outras passaram a pensar de outra. E aí ocasionou uma quebra dessa união e começou a criar um conflito, né? E esse conflito foi acionado por esse Marte e Plutão aí. Mas isso aconteceu semana passada. E essa semana a gente tem duas conjunções mega poderosas, sendo que uma delas é de Marte com Saturno no signo de Aquário, ou seja, essa conjunção na energia aquariana, nesse arquétipo aquariano, que em desequilíbrio é extremamente rebelde, radical pra caramba, pode se tornar extremamente fanático também, não só por isso, mas também pela conjunção que a gente vai ter ali de Mercúrio e Netuno, tá? Que vai acontecer ali no dia 3 de abril, sexta-feira. E também a gente vai ter uma outra conjunção mega poderosa. Então a gente tem aqui, olha, Marte e Saturno. A gente vai ter também essa conjunção ali no fim da semana, no sábado, no dia 4 de abril, de Júpiter e Plutão. Então, olha só, a gente está tendo 3 conjunções, sendo que 2 mega poderosas. E uma aqui que pode trazer um desnorteio. Talvez a gente fique meio perdido diante do que está acontecendo, porque essa energia de Saturno e Marte vão fazer uma quadratura para Urano. Então é um aspecto de desafio para a gente, de pressão. A gente vai passar por muita pressão talvez essa semana. Além dessa pressão, a gente vai ter também Marte entrando no signo de Aquário. Obviamente ele vai fazer conjunção ali com Saturno, então ele muda de signo. Então Marte vai mudar sua roupagem e vai começar a atiçar essa energia aquariana, só que está acontecendo uma quadratura para Urano em Touro, então muitos interesses próprios podem entrar em jogo, o egoísmo pode ganhar muita força, a pessoa pensar somente em si, não se preocupar com o outro também pode ganhar muita força, ou seja, sabe aquilo que estava unido e que rachou? Isso aqui pode ganhar força, isso obviamente mais voltado para o Brasil, mas para o mundo esse momento pode ser um desafio muito grande, porque muitas surpresas podem acontecer em relação inclusive ao próprio vírus, ao coronavírus. Essa semana pode ser que o vírus passe por algumas mutações, ou seja, de repente ele passe a agir de forma diferente de como ele vinha agindo anteriormente. De repente ele pode passar a pegar mais jovens, ou seja, o comportamento desse vírus pode mudar, né? Que aí é Urano fazendo quadratura para Saturno e Marte, sendo que Júpiter vai estar ali fazendo também uma conjunção, já está fazendo essa conjunção com Plutão, ou seja, Plutão que representa casos misteriosos, suspense, coisas mal resolvidas, enigmas. Todos esses assuntos são regidos por Plutão e Júpiter está ali expandindo tudo isso, né? Então pode ser que a gente tenha um aumento
de mistérios, de coisas acontecendo, inclusive de mortes, né, acontecendo no mundo todo e também no Brasil. Mas isso aqui também pode simbolizar, de repente, a descoberta de uma cura, porque Plutão ele tanto representa mortes, como ele também representa a cura. Ele representa a fênix, o renascimento, né? Então é a morte de algo e o renascimento. Ou seja, chega naquele ápice que a gente se vê ali no fundo do poço, quando a gente acha que a gente não tem mais esperança, Aquário, Urano, nenhuma. Quando a gente está naquele último fio de esperança, é quando a gente renasce das cinzas e sai desse fundo do poço, dessa crise escorpiana, né, de Plutão e tal. Então é quando a gente sai disso. Isso pode acontecer também essa semana, pode ser uma representação disso, mas provavelmente essa é uma das semanas que a gente vai tirar uma grande lição, muita lição. Júpiter fazendo conjunção com Plutão e Vênus entrando em Gêmeos. Além disso, a gente vai ter uma lua crescente, ou seja, a quadratura de Sol e Lua no signo de Câncer, pegando ali próximo ao nó do norte. E o que é esse nó do norte? Esse nó do norte em Câncer está finalizando os seus assuntos aí de Câncer, já ele vai mudar para o signo de Gêmeos, mas antes ele está fechando o seu ciclo aí em Câncer. E o que é esse nó do norte em Câncer? Câncer está convidando a gente a voltar para o nosso ninho, a voltar para as nossas raízes, para as nossas origens, a conviver com aquelas pessoas que talvez a gente nem tinha mais contato, que nem conversava direito. Aquelas pessoas que nos conhecem, que estão sempre próximos da gente, que a gente sabe que está sempre ali. De repente a gente chega ali em casa, do trabalho, cansado, come uma coisinha, fala um pouquinho ali, vai para o quarto, dorme e se prepara para o dia seguinte e volta para sua rotina, volta para o seu dia a dia ali, para esse trabalho escravo, né, que esse sistema colocou a gente de alguma forma. Ou seja, esse chamado do nó do norte para Câncer é tipo assim, volta para suas raízes, tente se relacionar novamente com as pessoas que estão ali do seu lado, volte a olhar nos olhos dessas pessoas, procure dialogar com essas pessoas, tente conhecer novamente as pessoas que estão ali ao seu lado. De repente você pode notar que as pessoas mudaram, que elas não pensam mais da mesma forma que pensavam, que elas não são mais tão imaturas como elas eram. De repente elas cresceram, elas amadureceram e você não sabe, né? Então você tem a oportunidade de repente se envolver mais com essas pessoas que estão aí ao seu lado. Porque às vezes é muito fácil, né, a gente se relacionar com as pessoas que estão lá do lado de fora. Porque essas pessoas que estão lá fora, no nosso trabalho, pessoas que a gente negocia, pessoas que a gente paquera, que a gente flerta, é fácil a gente se relacionar porque elas não conhecem a gente. E a gente faz o quê? A gente vende o nosso peixe. A gente maquia a nossa verdade. A gente mostra características para alcançar uma meta, para ter aquilo que a gente deseja, Touro, Vênus, né, para chegar lá onde a gente quer, para saciar um sonho, um desejo próprio, para satisfazer os nossos caprichos às vezes. Então a gente faz um monte de coisa e às vezes é gostoso, né, a gente entrar neste jogo da vida que é o jogo da relação, né, de vender uma imagem, de vender uma ideia e mostrar ser de uma forma e você poder ter um leque de escolhas de ser assim, o assado. E quando a gente volta para a nossa conchinha, para o nosso ninho, aí pronto, a gente tira todas essas máscaras, toda essa maquiagem e a gente fica nu diante daqueles que a gente convive, daqueles que a gente ama, que a gente se relaciona desde pequeno, né? E ali, às vezes, por a gente estar nu, perde a graça, né? Perde o encanto. Porque as pessoas já me conhecem ali, eu não tenho mais nenhum peixe para vender aqui. Às vezes o interessante é isso, é vender o peixe. Às vezes até o próprio relacionamento afetivo e amoroso, ele fica aquecido enquanto você tem peixe para vender de si mesmo, né? Enquanto você está se montando ali, né? Você está montando um personagem ali para aquela pessoa se apaixonar, para aquela pessoa se relacionar com você, aí quando chega naquela intimidade, a pessoa vai conhecendo, vai vendo, opa, não era bem aquilo que essa pessoa falava, não era bem aquilo que ela pintava, não era bem aquilo que ela expressava, ela é bem diferente. E aí entra nesse Câncer novamente. E agora isso aqui está falando assim, olha,
Olhe para as pessoas que estão aí do seu lado. Se um dia você se encantou por essa pessoa, ou se você está nessa família, ou se você casou com essa pessoa, é porque ela é especial na sua vida. Tente olhar para essa pessoa que está aí próximo de você. Tente amar, tente se relacionar, ver, enxergar, sentir essas pessoas. Principalmente as pessoas da sua família. Caso você seja mãe ou pai e você tenha a oportunidade de estar com as suas crianças nesse momento, curte. Ao invés de ficar pensando nas coisas ruins, procure ver o lado bom de você estar ali perto dos seus filhos, que você não tinha nem tempo de ver o desenvolvimento direito deles, porque eles passavam o dia inteiro numa creche, ou de repente o tempo inteiro na escola, ou com alguma babá ou coisa do tipo, ou com algum parente, porque você precisava trabalhar, e de repente você tem a oportunidade de olhar para essas crianças. Ou as crianças têm a oportunidade de olhar para você, tanto você mãe, quanto você pai, quanto você tia, tio. É claro que nem toda relação ela é tranquila dentro de famílias. Muitas pessoas podem estar passando por momentos dificílimos, inclusive de relacionamento. Às vezes até, de repente, tem lares aí que são extremamente abusivos, que têm relações abusivas. De repente, esse é o momento que você tem aí de realmente avaliar os seus valores e perceber que em momentos como esse, que você não tem para onde fugir, que você não tem o que fazer a não ser se submeter àquela situação, se você quer carregar isso para o resto da vida, ou quando essa crise passar, ou quando esse momento passar, se você não vai dar uma guinada na sua vida e mudar a situação em que você está. De repente você está em um casamento que não está dando muito certo, e você tem esse momento de encontro. De repente você estava fugindo, igual o diabo foge da cruz ali, né? Indo, trabalhando, focando em outras coisas, indo para a rua direto, voltando para casa só para poder dormir, ou se relacionar dentro daquela relação mais básica possível. De repente esse momento é o momento de você olhar para o seu parceiro, para sua parceira e de repente mudar algumas coisas, rever algumas situações, mas lá no âmago da questão. Ou seja, o momento está chamando muito para isso, para grandes mudanças e também para grandes uniões verdadeiras. Esse momento de eixo nodal norte em Câncer, lembra que eu falo isso sempre para vocês? O nó do norte ele está convidando a gente a sentir de uma forma diferente, a ter uma relação com os nossos sentimentos por um prisma completamente novo. Tem pontos que estão sendo iluminados que antes não eram. Tem lados de situações que a gente está vendo que antes a gente não via. O Urano está fazendo um trabalho fortíssimo atingindo a Vênus. E a Vênus rege tanto Touro quanto Libra. Ou seja, tanto os nossos próprios interesses quanto a nossa relação e os interesses que a gente tem em relação ao outro. Que um está intimamente relacionado ao outro. A pessoa que a gente se interessa aqui, na verdade, é um interesse próprio. É algo que a gente quer por interesse próprio, para às vezes até satisfazer um capricho nosso, entende? E a hora de pesar essas coisas na balança, de resgatar coisas lá de trás, chegou. E a gente está tendo esse momento de mergulho para o nosso íntimo, para as nossas emoções, para os nossos ninhos, para as nossas raízes, para as nossas origens, para resolver. E a gente está sendo meio que forçado a isso, um forçado que, apesar de ser por um motivo com uma carga de Plutão fortíssima, ou seja, trazendo esse peso de crise, de dor, de perda, de mortes, de doenças enigmáticas, de situações misteriosas, apesar de estar nessa esfera, né, girando com essa energia de Plutão, de Saturno, que está mexendo com as nossas estruturas, com todas as nossas bases, o chão está ruindo, a gente não sabe aonde apoiar, a gente está por um momento completamente perdido, mas nós estamos caindo, todos nós estamos caindo lá no fundo do poço chamado ninho. E aqui dentro desse ninho, nós temos que fazer o quê? Se relacionar, resolver questões, lidar com as pessoas, conversar com as pessoas, pesar na balança, ver tá dando, não tá dando, tá adiantando, não tá adiantando, como a gente faz, como a gente harmoniza, o que a gente precisa fazer, quem é você que está aqui do meu lado há tantos anos. A relação entre pais e de repente adolescentes
pode estar sendo uma grande descoberta. De repente os pais nem sabiam que os filhos estavam tão amadurecidos ou que estavam tão conscientes, ou de repente percebendo o quanto que os filhos estão perdidos, sem noção, sem educação, seguindo ideais completamente loucos por aí, que de repente estão numa onda fanática e maluca, né? E que os pais precisam perceber, caramba, o que está acontecendo. Ou seja, toda essa energia está sendo muito acionada durante essas últimas semanas, e essa semana vai ganhar mais força ainda com essa quadratura de Sol e Lua, ou seja, a Lua crescente da lunação de Áries acontecendo aí no signo de Câncer, tá? Próximo ali aos nodos lunares. E tudo isso que eu falei sobre a relação, sobre a troca, sobre a comunicação, tudo isso está muito relacionado à entrada de Vênus também, tá? Vênus entrando no signo de Gêmeos. Vai ser esse momento em que a gente vai precisar realmente, através da comunicação, através da relação, da troca com as pessoas, pesar na balança e ver o que de valor eu mantenho e o que de valor eu deixo ir. Essa Vênus entrando também no signo de Gêmeos é um momento de muita negociação mesmo. Vocês podem esperar, porque essa Vênus vai entrar no signo de Gêmeos, só que ela não vai sair rápido daí, porque ela vai retrogradar no signo de Gêmeos, ou seja, as negociações vão começar a acontecer, só que muitas coisas vão ser revistas. Essa conjunção de Plutão e Júpiter é a primeira conjunção. Júpiter vai retrogradar. No momento que esse Júpiter retrogradar, ele vai encontrar com Plutão novamente ali no dia 30 de junho. Dia 30 de junho é a segunda vez que esses planetas eles vão se encontrar, então a gente vai ter ainda aí até 30 de junho muitos assuntos mal resolvidos, questões, negociações mundiais, ou seja, união de forças internacionais irão acontecer, muito dinheiro vai ser mexido, assim como aconteceu aí com os Estados Unidos, que a gente viu que eles estão movimentando trilhões de dólares para poder conter um pouco essa crise, para poder dar um apoio ao povo americano. Então a gente está falando nesse montante, um montante de conjunção de Plutão e Júpiter. É muito poder sendo acionado, é muita coisa sendo mexida. É um poder exorbitante, tanto financeiro quanto psicológico. Ou seja, a gente também precisa se preparar para toda essa crise psicológica, para essa pressão psicológica que a gente está passando. É muita coisa acontecendo, tem muita coisa sendo negociada e mexida por debaixo dos panos também, tá? Tem muita coisa que a gente não faz nem ideia acontecendo aí e que não dá para prever com Urano ali, não dá para prever o que vai resultar de tudo isso, quais as surpresas, quais as coisas que vão se revelar de tudo isso que está acontecendo. Então muitas coisas podem aparecer diante de todo esse caos, e quando os grandes poderosos começarem a mexer aí os pauzinhos, porque sim, vai começar a ter muito dinheiro, muito poder sendo movimentado para manter este sistema que a gente tem hoje, esse sistema que de certa forma escraviza a população. Então tem muita coisa em jogo que a gente não faz ideia, e não é uma coisa de Brasil que eu tô falando não, tô falando mundial, tá certo? Esse poder ele pode ser excedente também no sentido de manipulação das forças, mas também é uma união, mais uma vez eu vou dizer isso, união de forças internacionais para poder ajudar. Tá? Então existem forças opostas aí que estão trabalhando para poder manter o equilíbrio de tudo isso. E depois que Júpiter retrogradar, ele vai voltar a ficar direto e ele vai encontrar uma terceira vez com esse Plutão ali no dia 12. Adivinha de qual mês? Se alguém adivinhar, eu dou um doce. De novembro. Tá? Então é o terceiro encontro, que vai ser justamente quando o Sol vai estar aqui no signo de Escorpião. Tá? Dia 12 de novembro de 2020 vai ser o último encontro de Júpiter com Plutão. Então, para a gente recapitular aqui, deixa eu aproximar aqui o mapa para vocês. Então, a gente tem ali, no dia 30, na segunda-feira, Marte entrando no signo de Aquário, ali às 16 horas e 43 minutos, ou seja, esse Marte vai mudar de energia, e esse Marte vai sair dessa energia que meio que comandava ele, que mandava nele, e ele vai se libertar aqui em Aquário, ou seja, ele vai querer tocar
o terror aí em Aquário. Então é muito importante a gente prestar atenção nos nossos impulsos, nas nossas rebeldias, no nosso radicalismo, ou seja, é muito importante a gente tentar manter a calma. Sendo que Marte, fazendo essa conjunção com Saturno, esse Marte vai receber uma freada desse Saturno, mas nada vai impedir esse Marte de seguir no seu ritmo, porque ele se libertou já do inspetor dele ali, daquele chato de galocha que ficava controlando e limitando ele, que é a energia capricorniana. Ele vai ainda dar de cara com esse Saturno, mas depois ele segue livre, leve e solto. Aí depois que esse Marte entrar, a gente vai ter obviamente a conjunção ali no dia 31 de março, na terça-feira, de Marte com Saturno às 15 horas e 31 minutos, horário de Brasília, e essa energia ela vai vibrar aí por alguns dias, sendo que, lembrando, Marte é sempre um gatilho, ele é uma chave que aciona a energia de Saturno em Aquário também. Eu fiz o vídeo sobre Saturno em Aquário, se vocês quiserem, vou deixar no izinho aqui em cima para vocês, é só vocês clicarem aí, vou deixar linkado aqui embaixo também, vale a pena assistir para vocês entenderem o significado desse Saturno em Aquário. Além disso, a gente vai ter a Lua crescente, a quadratura de Sol e Lua aqui no signo de Câncer, então é uma energia poderosa porque são signos cardeais de muita potência, então é aquele desafio que eu posso dizer que é um desafio final aí para os assuntos do nodo norte em Câncer, tá? Porque no dia 5 de maio esses nodos vão mudar de signo, ou seja, tá finalizando os assuntos aí, tá? E essa quadratura no signo de Câncer só acontece uma vez por ano, né? Que é a lua crescente no signo de Câncer. Da lunação de Áries acontece uma vez por ano. Então é isso, vai ser o fechamento aqui. Aí ali, no dia 3 de abril, na sexta-feira, às 14 horas e 10 minutos, a Vênus entra no signo de Gêmeos. E aí, negociações vão começar a ganhar força. A situação de comércio, de vendas, de repente até de transporte de alimentos, tudo isso vai ganhar um destaque durante esse período aí de Vênus no signo de Gêmeos. Mas também é o momento da gente reorganizar as nossas finanças, reinventar as nossas finanças, de negociar de repente as nossas dívidas e coisas do tipo. Tudo isso a gente vai aproveitar com essa Vênus aí no signo de Gêmeos. Pode deixar que eu vou falar mais sobre Vênus aí no signo de Gêmeos, tá? Aí ali no mesmo dia a gente vai ter a conjunção de Mercúrio e Netuno, ou seja, essa conjunção pode trazer muita confusão, talvez a gente fique meio perdido diante de tanta informação, diante de tanto acontecimento, diante de tanta polaridade, fake news e coisas do tipo, e talvez a gente fique meio perdido essa semana. Então, quanto mais concentrado você ficar nos seus reais valores, no que é importante para você, nas pessoas que você ama, no cuidar das pessoas que você ama, tanto das pessoas que você ama, como também cuidar do próximo, dos vizinhos, das pessoas ao seu redor. É um momento de muita solidariedade, de compaixão, de respeito, de compreensão, de tentar ouvir as pessoas nesse sentido. Sentir que você está sendo muito perturbado por um tsunami de informações, de situações, de brigas, de rixas, de rebeliões que podem acontecer, se desconecte e se conecte numa força mais elevada, que isso vai te fazer muito bem. Vai evitar que coisas terríveis aí mexam no seu psicológico, tá bom? Foque no que te faz bem, no que te faz feliz, tá certo? Aí no dia 4 de abril, no sábado ali, a gente vai ter a Vênus conversando de uma forma muito harmônica com Saturno, aonde pode trazer aí uma direção, acordos para situações conflituosas. De repente ali na sexta-feira, de repente ali no sábado, as coisas comecem a ficar um pouquinho mais calmas, no sentido de vamos começar a resolver estas questões, vamos começar a colocar o pé no chão e entender o que a gente pode fazer diante desse caos, desse tsunami. E aí na conjunção de Plutão e Júpiter, aí é quando as grandes negociações começam a acontecer, muitas coisas começam a ser movimentadas por debaixo dos panos, alguma situação divina pode acontecer, de repente algo que parece um milagre, alguma coisa inesperada nesse sentido de, nossa, apareceu uma solução de repente do nada para um problema, para essa crise, de repente uma cura, alguma coisa
alguma luz no fim do túnel pode aparecer ali e trazer pra gente um alívio. Pode ser isso também, tá? Então a gente tem que estar preparado também para essa energia, para essa possibilidade dessa conjunção de Plutão e Júpiter. É importante dizer que essa semana também vale a pena a gente se conectar com a nossa fé. Seja qual for o tipo de fé que você tenha, seja qual for o tipo de crença que você tenha, seja qual for o tipo de Deus que você considera. Essa semana é uma semana que, caso você veja aí em Facebook ou no Instagram um convite para uma meditação conjunta para elevar a energia do planeta, sei lá, alguma coisa assim, se passar aí na sua timeline, é porque tá te chamando, é porque de repente você tem a oportunidade de fazer parte dessa corrente e ajudar realmente em orações a elevar a energia do planeta. Caso isso não aconteça, procure você encontrar momentos durante a semana para você de repente fazer um evangelho no lar, de repente fazer uma oração, separar uma hora para fazer uma oração, para fazer uma meditação para o planeta, ou caso você seja inclinado ou inclinada a rituais, de repente fazer um ritual com Gaia, com a Mãe Terra, não sei, não importa. O importante é, de repente, você aproveitar essa semana, separar momentos ali para poder emanar boas vibrações e também se conecte com boas vibrações. Percebeu que existe um polo ali que está tentando causar? Pode parecer que eles estão fazendo muito barulho, mas às vezes é no silêncio das nossas orações, da nossa fé, das nossas crenças, que isso aqui, olha, vai minguando, vai sumindo, vai perdendo força, e a força maior vence, né? Que é o amor, que é a compaixão, que é a união, que é a fraternidade, o respeito. Essas energias, elas têm muito poder, muito poder. Muitas vezes as pessoas subestimam o poder do amor. O amor incondicional, o amor universal, o amor pelo próximo, o amor pela vida, o amor pela natureza, o amor pela terra. Então as pessoas que estão conectadas com o verdadeiro amor, sem fanatismo, sem fé fanática e coisas esquisitas, esdrúxulas, quando a gente está conectado com o verdadeiro amor, uau, tem muito poder, muito poder. E aí esse fanatismo todo aqui, olha, essas atitudes descabidas caem por terra, tá bom? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo do céu da semana. Como da outra semana, a gente está em um período aí bastante delicado, tendo que dar um foco maior numa astrologia mais voltada para o mundo, para os assuntos que estão acontecendo no mundo, e um pouquinho menos voltado para os assuntos pessoais, né? Claro que sempre trazendo para as nossas questões pessoais também, que a gente saiba aproveitar e entender as lições e todos esses trânsitos que estão acontecendo aí, para a gente poder saber lidar com as ondas e com os tsunamis que estão vindo, tá? Lembrando que eu disponibilizo essa tabela de aspectos para vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos. Elas estão todas aqui, tem Encontros Astrológicos ali no Instagram, no Facebook, no Twitter. Caso vocês queiram me seguir nas minhas próprias redes sociais, elas estão todas aqui. Tem ali Débora Mexica no Instagram, no Facebook, no Twitter e no Spotify, mas no Spotify é importante colocar o acento no E. E lembrando que tem o meu site www.deboramexica.com.br, ali tem todas as informações sobre mapa, preços de mapa, se o agendamento está fechado, se está aberto, tá tudo aqui dentro para vocês, tá bom? E caso vocês queiram contribuir aqui com o canal se tornando membro, tem uma caixinha abaixo desse vídeo na página principal do Encontros Astrológicos escrito ali, seja membro. Basta você clicar ali, que ali tem todas as orientações de como você pode se tornar membro e contribuir aqui com o canal, tá bom? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui, caso você se torne membro. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal. De compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. Lembre-se de comentar aqui embaixo se vocês preferem esse tipo de mapa ou outro mapa, tá bom? E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.